Esse vídeo ficou parado por quase um mês. Eu tinha o roteiro pronto, as cenas gravadas, faltava só eu editar e postar. E eu simplesmente não fiz isso. Fiquei gripada por alguns dias, acabei me ausentando um pouco e quando eu melhorei, o ciclo meio que já tinha começado sozinho, sabe? Eu simplesmente não tive cabeça pra continuar, não tive muita energia. E foi exatamente aí que eu entendi que eu precisava sim postar esse vídeo. Porque o que eu vou falar aqui aconteceu comigo enquanto eu tava tentando falar sobre isso. Sabe aquela coisa que você quer fazer faz 6 meses, um ano, até mais? Por que você ainda não fez? Pensa um pouco melhor sobre essa pergunta. Eu já fiquei um tempo presa nela também. Eu conheço uma das respostas pra ela e é um pouco constrangedora de admitir. Vamos supor que eu tenho um talento muito específico, que é o de saber exatamente o que eu quero e não fazer absolutamente nada a respeito. E olha, isso nem é modéstia falsa. É só que eu fiquei um bom tempo da minha vida em situações que no papel estavam ok, não estavam ruim, mas eu sabia que não eram as melhores pra mim. Sabia que tinha coisas que eu queria fazer, pessoas que eu precisava afastar ou até me aproximar, movimentos que eu precisava fazer e eu ficava todo dia no mesmo lugar. Todo dia eu acordava no mesmo lugar, com as mesmas pessoas ao redor, a mesma rotina e a mesma versão de mim que eu já estava cansada de ser. E sabe o que me fez mudar? Não foi muito bem motivação ou acordar um dia com todas as respostas na minha mente, mas foi um dia eu parar assim do nada para pensar sobre a vida e me imaginar daqui 10 anos. Exatamente igual, com a mesma rotina, mesmas situações, mesma mentalidade, as mesmas pessoas ao meu redor, e isso me deu um pânico tão real, tão físico, assim, tão grande, que eu falei pra mim mesmo, não dá pra continuar assim. Mas, antes de chegar nisso, eu fiquei muito tempo fazendo outra coisa. Eu fiquei me sabotando. Um inscrito aqui do canal, o Rafael, me mandou uma mensagem que ficou na minha cabeça por um tempinho. Ele falou sobre como a gente procrastina exatamente as coisas que mais queremos fazer. Como é muito mais fácil para nossa mente ficar naquele modo de energia sem fazer nada. Que ele tem muita história com isso e acredita que todo mundo tem também. E eu concordo com ele. Você sabe o que é autossabotagem? Não é muito bem aquelas coisas dramáticas que a gente vê em filme, sabe? Tipo, não é você sabotando um relacionamento ou uma oportunidade muito boa, de uma forma bem óbvia. É muito mais silenciosa que isso. É aquele, vou começar na segunda, ou ainda não tô pronto, ou quando eu tiver mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais segura, mais. É você criando condições que nunca vão ser perfeitas o suficiente. É uma coisa que você poderia começar hoje, sabe? E por fazer parte de você, ela meio que fala com a sua voz, usa os seus argumentos e conhece as suas desculpas favoritas. O Rafael falou uma coisa que faz muito sentido. Ele disse que o nosso cérebro prefere o conforto. E é verdade. Biologicamente, o seu cérebro tá sempre tentando gastar o mínimo de energia possível. O novo, o desconhecido, o que exige esforço, tudo isso ativa um alarme lá dentro. E esse alarme pode falar, tipo, fica aqui é seguro. E reescrevendo esse roteiro, pensei em uma imagem que vi uns dias atrás no TikTok. E se encaixa um pouco nesse tema. Imagina um pássaro em uma gaiola. Mas a gaiola tá aberta, o tempo todo ela esteve aberta. Então, ele podia sair a hora que quisesse. Simplesmente não saiu. Talvez porque lá fora fosse grande demais, assustador demais. E a gaiola, mesmo que pequenininha, ela era previsível. Agora imagina que esse passarinho é você. Um dos problemas pode ser que essa gaiola tenha a sua digital nela. Foi você que construiu, você que escolheu ficar nela. E olha, eu nem tô falando isso como um julgamento, até porque eu morei nessa gaiola por muito tempo. E quando eu tava pensando nisso tudo, lembrei de um filme que eu assisti um tempo atrás, que foi bem diferente do que eu esperava. Soul, da Pixar. If I died today, then my life would have amounted to nothing. De uma forma bem resumida, ele fala sobre dois tipos de pessoas que eu reconheci um pouco em mim. Claro, em momentos diferentes da vida. Vamos começar pelo Joe. Ele era tão obcecado com o futuro que ele achava que era o perfeito, que ele simplesmente esquecia de existir no agora, de ser presente. Ele ficava se sabotando sem nem perceber. E não foi por preguiça, mas sim foi por obsessão. Que bem, também é uma forma, né, de se sabotar. E tem a 22, que tem tanto medo de não ser boa o suficiente nas coisas que ela simplesmente se recusa a tentar. É como se a lógica dela fosse: se ela não tem um sonho, não tem como ela fracassar nele. Você conhece esse raciocínio? Os dois tinham uma gaiola aberta do lado deles e os dois não saíram. E bem, em momentos diferentes da minha vida, eu fui os dois. Então, como foi que eu saí disso? Honestamente, eu não saí de uma vez e ainda tô saindo. Esse vídeo é a prova viva disso. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei tão cansada, mas tão cansada de ficar parada, que o desconforto de mudar virou menor do que o desconforto de continuar igual pra sempre, sabe? Chegou um ponto que eu olhei pra minha vida e eu pensei, tudo bem, tô com medo, posso estar cansada, só querendo ficar deitada, mas eu vou fazer mesmo assim. Não foi me forçando, sabe? Foi como se eu tivesse pegado na minha própria mão e começado a me tratar como uma amiga que eu só tô tentando ajudar. Tipo, tudo bem, vamos devagar, mas vamos, dando um passinho de cada vez. Cortei situações da minha vida que eu sentia que de alguma forma faziam com que eu me sentisse estagnada. Não de raiva, mas porque eu percebia que eu estava vivendo um pouco da vida que aquelas situações ou pessoas esperavam que eu vivesse junto com elas, em vez de ir atrás do que eu de fato queria. E a verdade é que isso custou algumas coisas.
custou mesmo. Mas o que me paralisava de verdade era me imaginar daqui 10 anos exatamente no mesmo lugar. E tem uma coisa sobre autossabotagem que eu acho que a gente devia falar um pouco mais sobre. A verdade é que quando você se sabota todo dia, você meio que tá se abandonando um pouco. No sentido de, você pode estar abandonando os seus sonhos, suas metas, até aquelas promessas que você fez pra si mesmo, e tudo isso de um jeito tão silencioso que você não percebe muito bem. Um dia adiado aqui, uma desistência ali, e depois de um tempo, um dia você olha pra trás e vê o tanto que você foi deixando pra trás, sem nem ter tomado uma decisão 100% consciente sobre isso. Uma das coisas que pode pesar nessa situação inteira é que a nossa cabeça é praticamente onde a gente mora. Ou seja, a gente passa mais tempo dentro dos nossos próprios pensamentos do que em qualquer outro lugar. E se esse ambiente estiver cheio de não vai dar certo, não é pra mim, melhor não tentar, se for um ambiente negativo, fica muito difícil construir qualquer coisa de verdade a partir dali. O que eu quero dizer é que cuidar desse espaço importa muito, de uma forma muito, muito real, e que tem um impacto na gente todos os dias. Eu sei que às vezes tem coisas lá do passado que ficaram e tem um certo peso na gente. Experiências que vivemos e que ainda hoje afetam como a gente reage em relação às coisas. E a verdade é que não tem como a gente mudar tudo o que já aconteceu no passado. Mas eu acredito que dá pra mudar como a gente lida com o que ficou de tudo isso. E não é rápido, sabe? É um processo lento e às vezes machuca. Uma coisa em tudo isso que me ajudou de verdade, e eu sempre fico reforçando pra mim, e que eu quero deixar pra vocês também, é essa. Para de esperar ter vontade o suficiente, sabe? Não fique parado pra sempre esperando ter vontade o suficiente. Eu aprendi que a ação vem antes da motivação, não depois. A gente fica esperando se sentir pronto o suficiente, inspirado, seguro. E a verdade é que esse momento nunca chega do nada. O que pode funcionar de uma forma melhor é começar pequenininho, dando um passinho de cada vez. Não é tipo aquele pensamento que a gente tem às 3 horas da manhã, vou mudar minha vida por completo hoje. Não, não é isso. Mas é aquele, vou fazer uma coisa aqui agora, por 5 minutos, e vou ver no que dá. Por exemplo, pode ser você fazer aquela coisa pequena que tá adiando há muito tempo, colocar o tênis pra correr e sair um pouco de casa, fazer aquele projeto, ou trabalho, ou tarefa que você vem adiando há um bom tempo. Tudo isso só pra ver o que acontece e pode ser que no meio desses 5 minutos, você tenha um pouco mais de motivação pra continuar por mais 5 minutos, depois 10, 15 e assim vai. E eu tô postando esse vídeo hoje, não porque eu me senti pronta por completo. É só que eu decidi que esses 5 minutos de coragem valiam muito mais do que um mês de silêncio. Bem, mais um mês, né? Eu não tenho uma conclusão ou uma resposta completa pra dar pra vocês agora, porque eu também ainda tô no meio disso tudo. Esse vídeo mesmo, igual eu falei pra vocês, ficou parado por quase um mês. E mesmo assim eu não sabia explicar direito pra vocês, ou até pra mim mesma, por quê? Acho que é exatamente isso que pode tornar a autossabotagem tão difícil de combater. Ela não precisa de uma razão boa o suficiente pra te parar. Muitas vezes ela só precisa de silêncio e de tempo. Ainda tem muitos dias que eu acordo com a minha própria mente tentando me empurrar de volta pro que é confortável. Ainda tem dias que a gaiola tá ali, do mesmo jeito, me esperando e tá tudo bem, sabe? Porque pelo menos agora eu sei que, de certa forma, ela tem as minhas digitais. Eu posso sair dela. E por favor, lembrem que você merece ser essa pessoa pra si mesmo. Essa pessoa que segura sua mão, sabe? Que te apoia e que dá um passinho de cada vez, mesmo que aos poucos. Me fala aqui embaixo, qual foi a última vez que você fez alguma coisa com medo, ou mesmo estando nesse ciclo de autossabotagem? Mesmo que seja uma história pequena ou simples, deixa aqui nos comentários. Acho que a gente precisa ouvir um pouco mais dessas histórias e conversar um com o outro, sabe? É isso, até o próximo vídeo, pessoal.